Tite fala muito em meritocracia, mas no caso do Daniel Alves, não tem como achar uma justificativa clara para isso, Gabriel. A não ser, aqui eu acho que é alguém para cuidar do vestiário que não seja ele. Eu acho que o Daniel Alves está indo lá para isso. Bom, vamos lá. Eu vou tentar condensar bastante um monte de coisa que eu queria dizer. Acho que a convocação é boa, ela é dentro do que a gente esperava, e ela ser dentro do que a gente esperava mostra que ao longo do trabalho houve critério, a gente não está surpreso com ninguém, a gente não tem aí uma grande, né, ausência. Talvez a gente tenha uma discussão sobre presença e não ausência, então isso fala positivamente sobre o trabalho que foi feito pela comissão técnica ao longo desses anos em mostrar para a gente qual era o caminho. A questão do Daniel Alves não se justifica por aspectos técnicos, embora o técnico tente nos convencer disso. Acho que mais ou menos a questão tática, embora ele tente convencer a gente disso, e vou explicar por que eu acho que é mais ou menos a questão tática. Bom, eu chamo o Daniel porque os nossos laterais não são laterais, então não chamo o Daniel, chamo o Paulo Henrique Ganso, entendeu? Coloca o Ganso para construir o jogo ali junto com os zagueiros, entendeu? Aí você quebra essa lógica. Mas precisa ser um lateral, mas você precisa chamar um lateral que constrói jogo, mas ele não é lateral e que não joga de lateral. Então, aí você já quebra. E tudo bem, eu não estou aqui para ficar só, olha, você está sendo incoerente, porque, como disse o Prats, a gente vai conseguir facilmente quebrar um monte de convocação se for nessa base do coerente e incoerente. Mas que fique claro, né, de uma vez por todas, que é o seguinte, é uma preferência do treinador, 26 jogadores, tem a preferência do treinador, você vai ter 2 no mesmo nível, vai ter preferência do treinador, vai ser injusto com alguém. Eu acho que isso é importante, mas o Tite não vai falar porque ele construiu essa persona para a mídia, que é assim, é o cara técnico, é o cara organizado, meritocracia, entendeu? Ele construiu a personalidade dele sobre isso. O campo fala, entendeu? É o tempo todo isso. Então, ele não vai admitir, mas no fundo é uma preferência. E rapidamente também, poderia ser eu brinquei, né? Põe o Ganso aqui para construir o jogo aqui atrás, que ele vai fazer melhor que o Daniel. E se você quiser um lateral que vai até o fundo, convoca outro, né? O Daniel não vai, então põe um ponta direita aqui de lateral, não tem problema. Vamos lá. Não ataca em 3-2-5, em 2-3-5, dependendo dos momentos, não tem questão. Não precisava. Agora, chama e pode ter essa questão do vestiário, sim. Uma influência ali, um jogador mais experiente, junto com o Thiago Silva, né? Junto com os goleiros, né? Que são um pouquinho mais experientes. O Everton, até terceiro goleiro, mais experiente que os outros. Ok, sem problemas, né? Agora, eu acho que tem que ficar claro, né? E assim, os comentaristas têm que explicar. Sim, os comentaristas explicam o que você está pensando, mas não é obrigação que seja assim. E uma última, só para finalizar. Eu acompanho Copa do Mundo, de lembrar, né, desde 94. E o Éboli e o Prats têm um pouquinho mais de experiência que eu aí, podem se lembrar também. Numa rápida memória aqui, lateral direita sempre tem alguma polêmica, viu? Porque, assim, 94, não exatamente, mas o Jorginho era titular e o Cafu estava voando, né? O Jorginho, acho que foi bem, até pelo que eu me lembro, mas o Cafu estava voando. 98 foi o Zé Carlos. Zé Carlos jogou semifinal de Copa do Mundo. E, assim, o que o Zé Carlos está fazendo aí, né? Na vaga do Cafu. 2002, estava vendo aqui, não lembrava, o Belete foi chamado para a Copa do Mundo de 2002, e, pelo que eu me lembro, jogava de lateral direito. 2006, acho que não tem nada de lateral, porque era Cafu e Cicinho, mas tinha um Ricardinho ali, uma presença meio assim, um Mineiro também, umas presenças assim que você fica meio, o que esses caras estão fazendo aí, né? E normal, faz parte. 2010, nem preciso lembrar, que todo mundo lembra, por que levou o Grafite, não levou o Ganso e o Neymar, Dunga, isso aí tá sempre na moda, né, de lembrar disso. 2014, o Henrique, convocação do Felipão para ser o sei lá o que no vestiário, porque era o jogador dele no Palmeiras, o Henrique foi para a Copa do Mundo de 14. E 2018, nessa época, né, de convocação, a gente estava debatendo, será que num momento de dificuldade o Tyson vai entrar e resolver um jogo? Né? Não aconteceu de fato, mas era esse o debate, era o Tyson, era o Fagner, a gente podia pensar ali, será que era o caso do Jeromel ser chamado, não era? Lembra, né? Tinha uma dúvida sobre quem era o outro zagueiro. Então sempre tem essas coisinhas e é bom que a gente lembre disso.